Vou conversar um pouquinho agora com o Zanetti, que vai me falar um pouquinho do que é programação neurolinguística, como surgiu, como veio para o Brasil, para mim entender de onde é que vem toda essa história, né? É importante a gente conhecer de onde é que isso vem. Fala para mim, Zanetti. E algumas pessoas até se assustam com o nome programação neurolinguística. O que é isso? De onde que vem? Isso parece um monstro de 7 cabeças. Não tem 7 cabeças, tem só 2 na verdade. A PNL surgiu na década de 70 através de Richard Bandler e John Grinder, que eles ministravam aulas na Universidade da Califórnia e começaram a estudar o comportamento humano. A partir dali, escreveram o primeiro livro da PNL, A Estrutura da Magia, que tratava de modelagem. Se alguém é capaz de fazer algo com excelência, você também é. E a PNL tem se difundido pelo mundo inteiro de uma forma muito rápida, principalmente no Brasil, onde o INEX, que é o Instituto Nacional de Excelência Humana que nós representamos do Rio Grande do Sul, existe há 16 anos e é reconhecido internacionalmente como o maior e melhor instituto de PNL do mundo. À frente do instituto está o nosso presidente, o doutor Neil Negrelli Jr., que é cirurgião crânio cérvico-facial, cirurgião de cabeça e pescoço e estudioso da PNL. Ele criou o DL, que é o nosso carro-chefe, há 16 anos. Mais de 80 pessoas no país inteiro já fizeram o treinamento. Nós atuamos em 25 cidades e 15 estados. Aqui no Rio Grande do Sul, ele acontece em 2 cidades, em Viamão e aqui em Caxias do Sul, com uma média aqui de 40 a 50 pessoas, e em Porto Alegre com uma média de 80 pessoas. E cada vez mais as pessoas têm conhecido a PNL e têm aderido a essa nova ferramenta, porque traz muitos resultados na vida pessoal e profissional. Falaste ferramenta, porque daí a pessoa tá ouvindo programação neurolinguística, os caras vão entrar na minha cabeça, vão botar o eletrodo em mim, porque eu vou viver uma experiência, vou viver raiva, como é que é isso? Então, me explica um pouquinho, como é que funciona isso? É uma ferramenta, como é que eu utilizo ela, como é que funciona tudo isso? A psicologia, ela se preocupa muito com a origem de uma fobia, por exemplo. A PNL não, ela se preocupa com o resultado. Com a formação em programação neurolinguística, é possível você ou qualquer outra pessoa curar uma fobia, uma alergia, em no máximo 15 minutos. Algumas pessoas se perguntam, nossa, como isso é possível? Se eu nasci com isso, se eu convivo com isso durante 10, 15, 20 anos, e muitas pessoas nominam, verbalizam que convivem com isso a vida inteira. É possível sim, com a programação neurolinguística, você programar o seu cérebro ou desprogramá-lo daquela alergia, daquela fobia, ou de talvez algum comportamento indesejado que o atrapalhe até hoje. Que a gente vive alguns traumas, né? Daqui a pouco eu nasci, caí, bati a cabeça, daí eu tenho medo de não sei o que. E eu acho que tudo isso, toda essa construção que a gente faz desde que a gente, antes, na verdade, muito antes da gente nascer, a gente já vai construindo a forma como a gente pensa e criando traumas, criando bloqueios. E é através dessa ferramenta, então, que eu posso melhorar esses traumas e poder me libertar deles para poder atingir resultados mais facilmente, é isso? Perfeito, exatamente isso. Durante a nossa vida, várias crenças são instaladas no nosso sistema. A grande maioria delas até aos 7 anos de idade. Se você passa por um fato e dá um significado para aquele fato que talvez não seja tão positivo para você, o seu sistema repete aquele comportamento quando você se depara novamente com aquele fato. Por exemplo, um exemplo simples que muitas pessoas talvez passem por isso, o medo de barata. Quando aquele comportamento surgiu, ele foi positivo para você, talvez quando você era pequeno, era uma criança. Só que o seu sistema, ele é atemporal e ilógico. Ele não sabe que você hoje é adulto e tem ferramentas para saber lidar com um animalzinho insignificante muitas vezes ou inofensivo para você. O seu sistema repete aquele comportamento quando aquele fato se repete. E muitas pessoas não se dão conta disso e terminam sofrendo com isso muitas vezes. Não só com medo de barata, com alguma alergia ou alguma fobia, como eu já falei. Com a PNL é possível sim resolver este problema, eu vou chamar assim, e muitos outros em no máximo 15 minutos. O que eu acho bacana é a gente falar que não somente o DL, que é um treinamento muito bacana, que eu pude vivenciar, e é por isso que eu tô aqui, porque eu fiquei completamente encantada pelo resultado que trouxe, pela a ferramenta que acrescentou para mim profissionalmente e pessoalmente. Mas a gente tem uma série de outras ferramentas, de outros treinamentos que o DL Poa disponibiliza para os consumidores no geral, né, para o público em geral, para poder se capacitar. Porque hoje a gente está vivendo num mundo onde a gente precisa se capacitar, a gente precisa estar à frente e ter ferramentas para poder atingir os resultados.
Perfeito. O INEX oferece mais de 30 cursos e treinamentos, todos eles com base na programação neurolinguística. Formação em coach, formação em hipnose, clássica e ericksoniana. Muitas pessoas, quando se fala em hipnose, elas pensam assim, elas têm a visão da hipnose que é a seguinte, aquela hipnose de palco, uma pessoa mordendo uma cebola achando que é uma maçã. Isso você aprende a fazer também, mas não oferece nenhum ganho à pessoa. No INEX você aprende a hipnose que você pode utilizar com fins terapêuticos. E aí sim você pode melhorar a sua qualidade de vida também. Formação em coach. O coach auxilia você a atingir o seu sonho de uma forma mais rápida e sistematizada. Formação em programação neurolinguística, onde você pode aplicar em você e em outras pessoas essas ferramentas e vários outros cursos nas mais diversas áreas. Como é que eu fico sabendo quando tem, como é que é, o que que é tudo isso? Perfeito. Você visita o nosso site www.inexh.com.br e ali você clica no link Agenda, onde ali você encontra todos os nossos cursos com datas em todo o país, que são em mais de 25 cidades e 15 estados. Zanetti, muito obrigada. Estou sabendo tudo agora de programação neurolinguística. A gente já andou conversando, eu tenho outros treinamentos que eu tenho muito interesse em fazer e quero deixar essa porta aberta para você que está assistindo esse programa. Busque um pouquinho mais, busque se capacitar. Hoje em dia a gente vive uma competição desenfreada. Hoje a gente compete com a gente mesmo, na verdade. É o mundo e a gente, o concorrente e o colega, então a gente precisa se capacitar. E através desse tipo de treinamento e com ferramentas que eles nos proporcionam, a gente pode ser melhor para a nossa família, ser melhor no nosso trabalho e atingir melhores resultados. Até porque ninguém muda nada sozinho, né? A gente precisa primeiro se capacitar para depois começar a capacitar a nossa família, se envolver com as pessoas que a gente ama, depois a nossa rua, o nosso bairro e assim por diante. Daí a gente constrói um mundo melhor e constrói uma sociedade melhor. Tá todo mundo de saco cheio desse mundo aí que tá difícil. Então vamos se capacitar que através desse tipo de ação a gente torna um mundo bem melhor. Acompanhe essa ação, essa cobertura diretamente aqui do Intercity, trazendo para você o que há de melhor em PNL com o INEX, Instituto Nacional de Excelência Humana.